Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de processo civil. Nós vamos dar continuidade com o nosso vídeo sobre provas no processo civil. E aí na aula passada nós estávamos tratando da testemunha e aí terminamos o nosso vídeo falando sobre impedimento, sobre suspeição, sobre incapacidade. Daí hoje nós vamos retomar com a pergunta que eu já tinha colocado para os meus alunos em sala, mas que agora a gente vai registrar em vídeo. Bem, a testemunha, ela é sempre obrigada a prestar depoimento? Perceba que o artigo 448 vai falar as excepcionalidades, quer dizer, ela não vai ser obrigada quando ela estiver marcada pelo sigilo profissional, quando ela for exposta, quando tiver a sua honra exposta, bem como ela não é obrigada a produzir provas contra si mesma, ok? Então é possível sim afastar a obrigatoriedade acerca da fala da testemunha, tranquilo? Mas claro, deve ser motivada, ela tem que ser justificada, tranquilo? Bem, procedendo, vamos para o artigo 450, sobre a qualificação da testemunha. Eu preciso ter os elementos mínimos para que eu possa identificar e individualizar aquela testemunha. Então eu preciso, via de regra, do nome, do CPF, do domicílio. Eu preciso de dados suficientes que eu possa identificar e achar essa testemunha. Ok? Isso é muito importante, profissão, estado civil. Quanto mais informação, melhor. Se faltou algum deles, mas foi possível fazer a intimação, ótimo, tranquilo, sem problema. Bem, eu posso substituir uma testemunha? Veja bem, a via de regra atualmente tem que vir logo com a solada. Não, tu não pode substituir a testemunha, porque pensa no processo. A parte adversa, ela se prepara para ouvir aquela testemunha, aquele depoimento. Então, se chegou lá na audiência, rolou uma pegadinha do malandro e apareceu uma outra testemunha que nunca apareceu na vida. Nesse caso, vai impossibilitar até o efetivo contraditório, né? Bem, então, via de regra, eu não posso substituir, salvo as seguintes hipóteses. Quando uma das testemunhas falecer, quando a testemunha ficar impossibilitada em razão de doença, ou então quando a testemunha se mudar, ou então ela trocou o local de trabalho onde você iria achá-la, ok? Então, essas hipóteses podem sim ensejar na substituição da testemunha. Salvo essas excepcionalidades, regra geral, não pode, salvo elas. Tranquilo? Show? Ótimo. Bem, como que vão ser ouvidas as testemunhas? Elas vão ser ouvidas na audiência, durante a audiência de instrução e julgamento, mas também podem ser ouvidas por carta precatória, ou seja, em outro estado, e elas podem ser ouvidas ainda por videoconferência. No mais, quando a gente fala de provas antecipadas, lembra que a gente já falou disso? Quando tem aquela antecipação de provas, eu posso ouvir elas antes mesmo de ter uma audiência de instrução sobre aquele processo. Quer dizer, eu posso coletar o depoimento dela numa circunstância e apresentar isso depois em juízo. Inclusive, eu posso fazer com que ela preste depoimento, preste as informações esclarecendo, claro que não vai ser o teor de testemunha, mas em cartório, e ela vai lá e expressa aquela vontade, pelo menos, de falar aquelas coisas. Vai que ela vai se mudar para fora do país, tu não conseguiu antecipar essa prova e só conseguiu levá-la no cartório, e aí tu pode fazer uma ata constando ali o que ela está falando e dar fé pública a esse documento, ok? Bem, o artigo 454, eu falei para os meus alunos, para eles lerem em casa, e chamei essa galera de os diferentões. Diferentões por quê? Porque, via de regra, essas pessoas que estão aqui, esse rol que é gigantesco no artigo 454, vão ser de pessoas que vão ser ouvidas no exercício da sua função ou em casa. Então, presidente, ministro, senador, deputado federal, deputado distrital, ok? Então são os nossos diferentões. É só bater lá o olho no rol do 454 e aí tu vai ver do que eu estou falando. Agora, atenção você, porque é o seguinte, o artigo 455 vai trazer uma inovação que ela é importante para caramba, é muito importante, e ela é uma excepcionalidade que existia antes e hoje virou regra, que é o seguinte, quando a gente fala de testemunha, anteriormente, 473, o juízo fazia a intimação dela. Hoje, o advogado deve intimar a sua testemunha. Como que ele vai fazer isso? Ele vai enviar uma carta com aviso de recebimento, comumente chamada de AR, em até 3 dias antes da audiência. Por que isso é importante? Porque se eventualmente a sua testemunha faltar, tu pode pegar e pedir para o juiz para mandar buscá-la. Porque se tu não apresentar essa carta com aviso de recebimento e a testemunha não for, quer dizer que tu renunciou tacitamente.
Mas professor, eu vou levar minha testemunha sem a carta, tudo bem? Tudo bem, mas é importante a carta para te resguardar, se eventualmente ela se atrasar, se ela não puder naquele momento, tranquilo? Show! Aí eu coloquei algumas perguntinhas para a gente responder. Primeiro, o advogado que vai intimar a testemunha, como que ele vai fazer isso? Por meio de AR, até quando? Até 3 dias antes. É obrigatório? Não, tu pode disso, quer dizer, tu pode levar ela sem a carta, mas se ela faltar, tu vai abrir mão disso, tu vai abrir mão do seu direito, vai renunciar, renúncia tácita. Qual é a consequência? A consequência é que vai perder a oportunidade, tu perdeu a oportunidade que ela se pronunciasse em juízo. Bem, e se não deu certo ou a testemunha não foi? Tem 2 consequências. Uma, se eu tive por AR, eu posso falar para o juiz para mandar buscá-la depois. E se não teve o AR, bem, meu querido, você rodou, tu perdeu aquela oportunidade. Bem, como serão ouvidas? Aliás, antes da gente falar sobre como serão ouvidas, o juiz pode ensejar que essa seja uma testemunha do juízo e ouvi-la ele por de ofício? Pode, ok? Pode, até por questão do convencimento do juiz ele pode fazer isso. Bem, como que vão ser ouvidas? Via de regra, as testemunhas do autor, depois a testemunha do réu. O que não quer dizer que as partes podem convencionar isso, as partes podem falar, não, já que estão aqui, ouve primeiro do réu, depois do autor. O importante é que, estabelecida essa ordem, a regra geral é autor e réu, eles podem fazer essa disposição, só que as testemunhas não vão estar todas presentes no mesmo momento. Quer dizer, as testemunhas vão ser ouvidas de forma separada, até para uma não contaminar a outra, ok? Bem, só que imagina que chegou uma testemunha, e aquela testemunha, ela é amigo pessoal, ela é parente. Existe um procedimento chamado contraditar testemunha, que é impugnar. Então, a parte pode fazer isso durante a audiência, e aí o juiz vai analisar. Bem, realmente tem fundamento, e aí, nessa forma, ela não vai ser ouvida como testemunha, ela vai ser ouvida como informante. E aí, dando um pequeno salto aqui, testemunha tem um compromisso de dizer a verdade, o informante, não. E se o juiz negar aquele ato de contraditar a testemunha? Se ele negar, tu vai pedir para constar em ata, porque daí constando em ata, depois quando tu for recorrer, tu pode alegar cerceamento de defesa, por exemplo, ok? Bem, então já falamos sobre o compromisso, diferença entre testemunha e informante, familiares, quando o menor vai ser ouvido, por exemplo, apesar de ele ser incapaz, às vezes só ele presenciou, e o juiz precisa ouvi-lo, ele vai ser ouvido então sem a questão do compromisso, né? O informante sem o compromisso. E aí o 459 diz pra gente o seguinte, olha, é vedado fazer perguntas que induzam, ou seja, tu vai instigando, tu vai criando, falando assim, porque no dia tal tu fez isso, e aí fez isso, né? E aí aconteceu isso, né? Tu não pode fazer esse tipo de pergunta, tu não pode constranger, tu não pode coagir, tu deves agir de uma maneira objetiva. Foi assim? Foi. Aconteceu isso? Aconteceu. Tava assim? Tava. Tu acha que poderia ter? Aí não. Essas questões de cunho subjetivo, pessoal, via de regra, todos os juízes dão pau e mais. O código fala que tem que ser objetivo. Tranquilo? Bem, iniciando a prova pericial sem um condão de exaurir nesse momento, a prova pericial ela tem a natureza de trazer tecnicidade, de trazer um conhecimento específico sobre a matéria. Então, ela vai trazer mais robustez ao processo. Só que ela pode ser dispensada? Sim, ela pode ser dispensada sobre aquelas hipóteses, até do documento ser dispensado, que é o quê? Quando é incontroverso ou quando o que tem ali no processo já é suficiente. Então, eu tenho essa possibilidade. Lembra da ação de exibição de documentos, que às vezes você tem que fazer de forma incidental, que pode ser dispensado quando tu não precisa, ou então a própria testemunha que pode ser dispensado quando o que tiver nos autos forem suficientes. Mesma coisa com a perícia. Quem pode pedir? As partes, o Ministério Público, a Defensoria e o juiz. Tranquilo? Bem, acontece que tem uma previsão muito interessante sobre a perícia, que a perícia ela atrai para si robustez maior, quer dizer, de fazer uma análise detida, só que em alguns casos não vai ser necessário essa perícia toda. E aí pode ser que, ao invés dessa prova pericial robusta, pode ser simplesmente utilizado a figura do perito para fazer uma prova técnica simples. E o código exatamente fala disso, prova técnica simples. Por exemplo, tem um laudo juntado aos autos.
Será que ele precisa mesmo fazer uma perícia da localidade ou simplesmente esclarecer o que aquele laudo está falando? Entendeu? Nessa hipótese, pode ser convertida em prova técnica simples e aí o perito vai ter uma função um pouco distinta. Vai ser menos complexo, no sentido de ter que ir para campo e tal, e ele vai esclarecer algumas coisas bem pontuais. Fixado o perito, cabe à parte, no prazo de 15 dias, impugnar o perito e falar, não, ele é suspeito, ele é impedido, ele não pode, tem interesse na causa. Se não alegar isso, passou, preclui a oportunidade. Nomear assistente técnico, sugerir assistente técnico, falar quem vai ser o assistente técnico, e esse assistente técnico, ele serve para acompanhar a perícia. Então, o que via de regra na prática se faz? Nomeia um assistente técnico, que também é um perito, que também tem expertise naquele negócio, para poder estar acompanhando. E tem que fazer um quesito, e presta atenção, quesitos são as perguntas que o perito vai responder. Isso é importante pra caramba, porque não adianta ter uma perícia se tu não tem bons quesitos. Tem que fazer as perguntas adequadas, porque o perito não vai poder expressar a opinião dele, ele vai ficar restrito à quesitação, tranquilo? Bem, nomeado o perito, ele tem 5 dias para apresentar: 1. A proposta de honorários dele, 2. O currículo com as especialidades, especificidades com que ele trabalha, e 3. Os contatos, local de trabalho, endereço eletrônico, a forma de entrar em contato com ele. Bem, por hoje então é só, a gente vai continuar provas no nosso próximo vídeo. Até a próxima!